policial militar, Miguel, era agressivo. Em casa, brincava de roleta russa em frente da mulher e dos filhos. Um dia, se matou no banheiro com a própria arma. João era extrovertido. Pertencia ao batalhão de choque. Separado e com problemas, se suicidou dentro da unidade aos 32 anos. Regina tinha 27 anos. Era solteira e morava sozinha. O sonho dela era entrar para a polícia militar. Se matou com um tiro na cabeça dentro da própria casa. Os nomes são fictícios, mas as histórias são reais. Estão contadas na publicação intitulada Por que os policiais se matam? Um dos mais completos diagnósticos sobre o problema do suicídio na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Resultado de uma investigação feita pelo Grupo de Estudo e Pesquisa em Suicídio e Prevenção da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul, a situação é ainda pior. São registrados 10 suicídios para cada 100 mil habitantes, o dobro da taxa nacional. Dos 20 municípios brasileiros que têm os mais altos índices, 11 são gaúchos. Especializado em psiquiatria e saúde e com vários artigos divulgados em congressos, o psiquiatra gaúcho Luiz Coronel destaca os problemas que podem surgir nas profissões que lidam com a violência. Quem trabalha no dia a dia com ameaças de morte, com violências, seja em que área for, militar, civil, UTI, pronto-socorro, em zonas conflagradas, quem lida com as violências essas que afetam a vida de modo significativo, a existência, pode desenvolver um quadro traumático. A pessoa adoece, entre aspas, desenvolve um quadro de ansiedade, depressão e outros sintomas, né, que estão na origem de muitos suicidas. O irmão da advogada Silvana Dil Krug foi um destes casos. Foi o pior dia da minha vida. O capitão da Brigada Militar, Gederson Dil, de 39 anos, era casado e tinha 3 filhos. Entrou como soldado e chegou a atingir cargos de comando dentro da Brigada Militar. Um certo dia, o capitão, acompanhado de um policial, se deslocou da Escola de Formação e Especialização de Soldados em Montenegro para um município vizinho numa viatura discreta. Ao estacionar o carro, o capitão desembarcou, caminhou 4 metros e disparou contra a própria cabeça no estacionamento de uma empresa. O meu irmão era apaixonado pela família dele, apaixonado pelos 3 filhos. Tinha um filho com 4 anos, 5 anos e uma filha de 9 anos na época, então era o amor da vida deles. E a esposa dele também, a Ju. Então eu acho que faltou um olhar mais humano pelo comando dele, pela própria instituição de estar lá. É preciso mudar isso. É preciso que seja feita alguma avaliação para que isso não ocorra mais. Porque a pessoa entra lá, e aí, qual é a avaliação que tu tem? Quem disse que tu tá apto? Tu fez uma aptidão quando tu entrou na brigada. E aí, depois? Tu sabe se tu tá apto, se tu continua com a mesma saúde mental? É muito difícil não ter ele aqui mais. É bem difícil. A morte do capitão Dil surpreendeu a família dele e gerou comoção entre os policiais militares. Era um cara fantástico, um grande amigo que eu tinha, um grande parceiro, né? Uma visão privilegiada da instituição. Era um cara que faz falta, Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada ano são registrados 800 mil suicídios, o equivalente a uma morte a cada 40 segundos. Um problema que vem crescendo em ritmo acelerado, principalmente dentro da polícia, e que parece difícil de ser superado. Toda essa pressão social, o medo, as incertezas, a falta de reconhecimento, o problema que o Estado e principalmente o poder executivo do Estado agrava essa situação, são pressões terríveis. Vou pagar, não vou poder pagar, vou atrasar os salários, não vou pagar o 13º, não tenho dinheiro.
E o soldado tem compromisso. Todo aquele que vive do soldo, ele vive para se alimentar, para sustentar a família. Então, esses problemas todos levam certamente à depressão. Uma pesquisa feita em 2015 pelo Grupo de Estudo e Pesquisa em Suicídio e Prevenção de São Paulo revelou números assustadores. O grupo entrevistou 18.007 policiais de diversas instituições de todo o país. Desse total, 3.225 já haviam cogitado se matar e 650 chegaram a tentar suicídio. Daqueles que tentaram se matar, 43,8% não contaram a ninguém. O suicídio mata mais policiais do que os confrontos em serviço. O grande problema é que a maioria dos policiais brasileiros, 80% deles, não se sentem reconhecidos pela sociedade, nem por seus superiores. Então, primeiro tem o tal politicamente correto e direitos humanos, que consagra a bandidagem, idolatra, a idolatria ao crime, a idolatria à bandidagem. E o soldado que está ali oferecendo a vida dele pela sociedade, vê que um bandido tem mais valor do que ele. A valorização do criminoso em detrimento do herói, são essas situações que levam à bebida, à drogadição e, finalmente, ao suicídio. É preciso que haja reconhecimento social para que o soldado saiba que ele é de fato, e ninguém é tão necessário a uma sociedade quanto o policial militar, porque ele é a primeira linha de defesa da sociedade. Ninguém enfrenta o crime, ele é que enfrenta o crime. O cotidiano de rigidez da hierarquia e a intimidação são outros agravantes. Para muitos policiais, uma guerra silenciosa contra inimigos invisíveis e perigosos. O estresse, o medo e a angústia. Estes fatores estão ligados à violência vivida pelos policiais no cotidiano da profissão. E quando ele fica suficientemente adoecido, vamos chamar essa expressão, pela violência do dia a dia, quem sai diariamente para combater a criminalidade, para manter a segurança da sociedade. Então isso vai traumatizando a pessoa. Hoje eu escapei, amanhã não, quem sabe amanhã, e aí que vai ser da minha família, aí que vai ser dos meus filhos, sabe como é? Vai se juntando, isso vai traumatizando, isso vai machucando, entre aspas, vai ferindo, a pessoa vai adoecendo. Essa é uma patologia, uma das patologias ligadas às violências. Vou sair vivo, não vou sair vivo, atender quem está morrendo, quem não está, quem foi, enfim. Quem lida com a vida e a morte diariamente. O médico destaca que a psiquiatria norte-americana diagnosticou recentemente uma patologia entre as pessoas que trabalham com a vida e a morte, a chamada traumatização vicária, uma doença nova que sempre existiu nos quartéis, delegacias e hospitais, mas que só agora está sendo levada a sério. E os sinais da doença são visíveis. É a alteração de comportamento significativa, a pessoa deixa de ser quem era, passa a apresentar esses sintomas subjetivos, ansiedade, ideação distorcida, autodestrutiva, ideias de culpa, ideias de, enfim, suicidas, né? Perturba o sono, a alimentação, enfim, interfere na vida diária da pessoa. Se nada for feito, até de uma solução definitiva como o suicídio. Tabu nas forças de segurança, a depressão nos quartéis e nas delegacias é mais associada à fragilidade do que tratada como doença. Por isso, dentro das corporações, é difícil verbalizar este sentimento. Eu acredito que isso é um mal humano da atualidade, sabe? A gente não presta atenção nas pessoas que estão ao nosso lado. A gente não se importa. E se a gente vê, a gente finge que não vê. O servidor dá sinal, né? A gente precisa só estar atento aos sinais. Ele sempre vai, de uma forma ou de outra, se comunicar pedindo ajuda, né? Às vezes até insistindo em transgredir, né? Com muitas transgressões ele está ali pedindo ajuda, ele está dizendo que ele não está bem, que ele precisa de ajuda. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? De não tratar ele como
simplesmente à margem, né, da nossa tropa. Não, ele está querendo se comunicar. Conversa com ele para saber o que está acontecendo, né, para que a gente possa retomar a condição dele e fazer ele... E muitas vezes também encaminhá-lo ao setor adequado, né, que é a nossa biopsicossocial. E foi justamente o estresse que serviu de tema do trabalho de conclusão do Capitão Gil na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Soldados. Ali nesse trabalho dele, ele fala bem de como trabalhar esses traumas, do estresse, o que fazer. O trabalho de conclusão dele. Da academia dele ali. Ele aponta, na verdade, soluções. Soluções. Para combater o estresse dentro da corporação. Exatamente. Ele fez um trabalho, está lá engavetado, resultou na morte dele. No ano passado, o Hospital da Brigada Militar ampliou as ações de prevenção e de atenção à saúde mental. Agora, a cada 2 anos, todo militar é submetido a uma bateria de exames para tentar diagnosticar qualquer alteração no seu quadro de saúde. Se a gente identifica que existe algum tipo de risco, como por exemplo o risco de suicídio, né, a gente indica a hospitalização. E o objetivo da hospitalização seria um cuidado contínuo, né? Tirar essa responsabilidade da família, né, de vigiar o risco. E aí nós vamos então cuidar do paciente até que esse risco seja esbatido. Aí o paciente recebe alta. Para os casos menos graves, mas que requerem acompanhamento, o HBM dispõe de um serviço de atendimento psicológico, visando o estabelecimento daquela condição aguda e preparando para retorno ao serviço, quando há afastamento ou outras questões. O Major Tiago, do Corpo de Bombeiros, foi um dos que se beneficiou com esse tipo de atendimento. A irmã se suicidou e ele mesmo decidiu fazer a ocorrência por se tratar de alguém da sua família. Sensibilizado com a situação, o comandante do Major o encaminhou ao HBM para fazer um acompanhamento psicológico. Que acabou me auxiliando muito no relacionamento com o fato. E o resultado disso qual foi, Major? Foi muito salutar, em questão de, primeiro, para manter um equilíbrio, digamos assim, profissional e pessoal, né? E para também diminuir eventual prejuízos pessoais e profissionais decorrentes do fato. As instituições e as corporações, elas têm alguma estrutura já. O que falta talvez seja as pessoas se darem conta de que isso é importante. As pessoas que gerenciam, as pessoas que fazem parte, as pessoas que estão lá estarem mais atentas. Acho que falta é um prestar atenção no outro. Está muito efêmero, é muita rede social, é muita comunicação ágil, sabe? É muito rótulo, é muita imagem e pouco conteúdo, pouca densidade. Acho que está faltando densidade nas relações, ou seja, eu começar a me importar com o outro e prestar atenção. De olho na prevenção, a deputada gaúcha Franciane Bayer, que preside a Comissão Parlamentar de Combate ao Suicídio, protocolou um projeto de lei complementar que altera o programa de incentivo no aparelhamento da segurança pública. O objetivo é o de destinar recursos para a prevenção e tratamento das doenças mentais dos servidores da segurança pública. Não adianta eu ter o melhor equipamento, a melhor tecnologia, se a pessoa ali, o agente, ele não está 100% na sua saúde mental. E hoje a gente não vê programas efetivos que tratem da saúde mental, por isso é de extrema importância esse recurso, onde a gente vai poder criar programas de prevenção com recurso tratando do psicológico, da saúde mental do servidor da segurança. Preocupada com os altos índices de suicídios entre militares, a direção da Associação dos Oficiais da Brigada Militar decidiu lançar uma cartilha de prevenção ao suicídio que será distribuída a todos os integrantes da corporação. Para que todos, em todos os níveis, possam ler essa cartilha, compreender a mensagem dela e, mais do que compreender, muitas vezes um companheiro, quando ler essa cartilha, ele vai se identificar com alguns sintomas que ali são apontados e vai ver exatamente, vendo esses sintomas, que ele tem que tomar medidas para não ser uma vítima, um alvo triste dessa estatística do suicídio.
E para quem perdeu um filho de 18 anos num acidente de trânsito e transformou a própria dor em esperança para milhares de pessoas, um pedido de socorro pode vir por meio de um gesto, um olhar, uma súplica. É estender a mão, às vezes uma conversa pode ajudar a evitar um ato desses, né? Eu não diria que sempre é assim, mas às vezes uma conversa, ouvir essas pessoas, né? E às vezes é uma pessoa que tu não imagina que possa ter, uma pessoa alegre, divertida, e daqui a pouco ela te lança um pedido de socorro, às vezes por uma frase, né? A gente prestar mais atenção no outro, é difícil, né? Cada um hoje está muito focado em si, as redes sociais não tão sociais assim, porque às vezes nas redes sociais a gente até vê pedidos assim, né? Então, eu acho que é o prestar atenção no outro, é empatia, né? Se colocar no lugar do outro e não julgar muitas vezes, né? Ah, mas tu tem tudo, a tua vida é boa, a tua família, os teus pais, a tua esposa. E não é por aí, né? Não é julgar, é ter empatia, se colocar no lugar do outro.